Pronto. Olá, pessoas. Aqui é o Anderson. Estamos em mais um vídeo do Carros em Foco. Seja bem-vindo ao canal. Sou eu quem escrevo os roteiros desse vídeo e basicamente os roteiros dos vídeos do canal são os artigos escritos no site que você pode ver na tela, né? Além disso, eu também faço as postagens para as redes sociais e também faço as postagens tanto aqui no YouTube e na roxinha, certo? Hoje a gente vai abordar um tema bastante interessante, que é funcionamento e detalhes da suspensão ativa. E eu tenho que tirar aquele S ali, né? Tema bastante interessante. Eu particularmente adoro ler sobre o assunto, até porque é um assunto muito que teve em pauta ali pelos anos 80 e os anos 90, muito por conta da Fórmula 1, mas ela tem um background que remete também a uma extensa pesquisa dentro da engenharia automobilística, certo? Esse artigo é um artigo que eu escrevi já tem um tempo. Eu acho que a data que está aí não é a data correspondente a quando eu postei ele pela primeira vez, né? Porque eu tive uns problemas com o site e tive que repostá-lo, né? Mas esse artigo ele vai abordar os temas, o histórico da suspensão ativa, ele vai abordar os principais carros que utilizaram esse tipo de suspensão, ele vai abordar a parte de tipos de suspensão ativa, na verdade, não necessariamente com o nome de suspensão ativa, mas que tem eletrônica envolvida, controles eletrônicos para interferir no funcionamento do sistema, e também vai abordar o funcionamento, funções, propósito do sistema, e também a gente vai falar dos componentes, dos principais componentes utilizados. Não vai dar para abordar tudo num vídeo só, então vai ser aqui uma série de vídeos sobre suspensão ativa, certo? E no fim, como de praxe de todos os vídeos, né, eu procuro mostrar as referências que eu usei para o artigo, né, e recomendar para você que quiser se aprofundar no assunto, né? Então vamos lá, vamos começar aí os nossos comentários, né, acerca desse assunto. E eu procuro sempre, estou procurando sempre ilustrar os vídeos com as figuras dos artigos, né? E a gente vê aí a Lotus do Ayrton Senna, eu não me recordo mais ou menos o ano em que ele guiou esse carro, eu creio que tenha sido ali por 87, né? Eu acho que deve ter sido 87, brevemente antes de ir para a McLaren, né? E a suspensão ativa, embora tenha se destacado na equipe Williams da Fórmula 1, começou aí na Lotus, né? Mas, assim, na Fórmula 1 a suspensão ativa tinha um propósito muito claro, que era controle, né, da altura em relação ao solo, né? Mas a suspensão ativa ela é muito mais do que isso, né? Na verdade, o escopo de um projeto de suspensão ele é um tanto crítico, né? Porque a suspensão ela tem que lidar com métricas que são, no mínimo, antagônicas, né? Eu tenho que lidar, vamos resumir bastante aqui, eu tenho que lidar com dirigibilidade, eu tenho que garantir conforto, e isso acaba às vezes em choque, certo? Uma suspensão desenvolvida de forma a equilibrar esses dois fatores, né, a tendência é que um destes varie de acordo com o projeto, com as filosofias da marca, e aí o que a gente tem? Algum destes valores vão prevalecer, e aí o carro ele pode pender, ele pode ter pode ter um comportamento enviesado para dirigibilidade ou para conforto. Contudo, percebeu-se que esse equilíbrio não é benéfico quando se trata de projetos de alto orçamento, né? O suposto veículo deveria ter condições ótimas em qualquer situação. Para isso foi desenvolvido um novo conceito de suspensão e aí surgiu a suspensão ativa. Não tem como falar de suspensão ativa sem citar nomes como Citroën, Lotus e Williams.
em uma época de criatividade, em que a criatividade dos projetistas podia, digamos, voar um pouco, né? Em relação aos dias atuais, né? A gente tem que se manter um pouco mais com os pés no chão, né? Um sistema de suspensão capaz de diferenciar um quebra-molas isolado, né? Em uma estrada perfeita de um buraco em uma estrada completamente irregular, né? Era o era o ideal, né? Assim, de uma suspensão com esses atributos, né? Capaz de identificar a superfície que o veículo está trafegando, né? E esse sistema, de uma certa forma, só pôde ser assim viabilizado depois de ser desenvolvido e reconhecido no mais tradicional campeonato de corrida de carros do mundo, que é a Fórmula 1. Que aí é por isso que eu coloco essa foto aí de introdução, né, desse carro aí, que tinha esse conceito de suspensão, né. Nessa época ainda não funcionava tão bem a ponto de garantir que o Ayrton pudesse disputar o título, mas ainda assim era um sistema que estava em franco desenvolvimento, né? Então vamos lá, vamos começar pelo histórico. E aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Por quê? Porque tudo começou ali pela Segunda Guerra Mundial, certo? Nesse período, a grande parte das indústrias se voltaram para a produção de material bélico e, é claro, a indústria automobilística não escapou disso, certo? Ou seja, motores, veículos militares, peças para aviões de guerra e veículos bélicos, né? Nesse cenário, Paul Mages, provavelmente um engenheiro francês da marca da Citroën da época, desenvolveu um peculiar sistema de suspensão que utilizava a pressão do óleo dentro de molas hidropneumáticas. Hidropneumáticas, ela vai usar ali o conceito hidráulico do óleo, né, para amortecer, e também câmaras de ar, certo? E ele utilizou esse sistema. Era um sistema secreto capaz de alterar a distância do veículo em relação ao solo e a rigidez da suspensão. Nasciam os primeiros protótipos do que viria a ser a suspensão semi-ativa e, mais precisamente, o sistema Hydroactive da Citroën. Olha, eu não coloquei no artigo, eu não estou me recordando muito bem, mas esse cara, ele projetou isso, se eu não me engano, para um tanque de guerra, justamente para que o sistema de mira pudesse funcionar bem, né, com um pouco mais de precisão. Mas aqui a gente está falando de carros, de uma certa forma é importante pontuar isso. E em 1954, a Citroën colocava esse sistema, né, de suspensão hidropneumática em um de seus veículos, que é esse veículo da figura, o Traction Avant. Esse carro foi pioneiro em muitas tecnologias na época, que eram consideradas novas e surpreendentes, mas que hoje elas, na verdade, ele antecipou o que a gente tem hoje, né? Que é eixo traseiro com suspensão hidropneumática, de uma certa forma aproveitada da tecnologia do Paul Mages, mas ele também utilizou o que é motor dianteiro tração dianteira, né? Tanto que o nome é tração Avant, né? Mas mais tarde esse sistema ele só usava a hidropneumática no eixo traseiro, né? O tração Avant, mas mais tarde esse sistema de suspensão ele foi se destacar mesmo em 1955 com o DS-19, que é esse carrinho bem simpático que eu vou colocar aqui na tela, né? Esse carro aqui é um carro fantástico, é um típico Citroën de desenho criativo e que se destaca frente aos demais, certo? O DS-19 foi apresentado no Salão Internacional do Automóvel de Paris, ganhou notoriedade também, olha esse desenho, né? E ele até hoje é um carro assim que você olha para ele e ele tem traços atemporais, né? E tecnologicamente falando, ele ainda se mantém ali, ele não se mantém tão antigo. Por quê, né? Porque será? O DS-19 ele era um pouco esticado, dá até para perceber pela foto,
Mas por quê? Porque ele dava uma leve encurtada na traseira, então ele tinha uma aparência, isso fazia com que ele tivesse uma aparência um pouco esguia, né? E essa variação da bitola entre os eixos era que provocava, né, essa, digamos, ilusão de ótica, né? Mas de fato ele era um carro um pouco esticado, certo? E ele foi equipado com itens incomuns para a época, né, que eram considerados de luxo, como um câmbio manual sem embreagem. Quem lembrou aí do City-Matic, né, da Fiat, né, câmbio manual sem embreagem, né, muito parecido com os automatizados de hoje, direção hidráulica, motor e tração dianteiros, né, ou seja, powertrain ali na dianteira, e ele veio equipado com a evolução do sistema Hydroactive que foi utilizado no Traction Avant, certo? Entretanto, no DS19, esse sistema equipava os dois eixos, diferentes do tração Avant, que era só no eixo traseiro, e o veículo ele era capaz de variar a altura em relação ao solo de acordo com a superfície. Isso deu uma grande desenvoltura a esse veículo para trafegar nas estradas francesas, que na época eram um tanto irregulares, né? Não era, de fato, não era o que se vê hoje, né? Se bem que em alguns países da Europa você tem regiões que as estradas não são lá tão boas assim, né? Mas de fato, mas no consenso é que a maioria das estradas são boas. Mas isso deu ao DS19 uma desenvoltura para andar sobre essas estradas. É interessante até ver a aparição desse carro num dos filmes do James Bond, né? E ele anda por uma estrada até bem acidentada, né? E é uma seção lá de descida de montanha, bem legal a cena, certo? E é o que acontecia, né? Esse carro ele era muito conhecido pelo seu excelente comportamento dinâmico, certo? Mas o que é que tinha que acontecer para isso funcionar, né? O motor do veículo também fornecia energia para o sistema hidráulico da suspensão, ou no caso, né, provendo o funcionamento da bomba hidráulica que se carregava de pressurizar, né, os componentes da suspensão para fazer variar a altura, a rigidez, né, e tudo. O DS19 ele praticamente abriu, né, a porta do desenvolvimento da suspensão Hydroactive dentro da própria Citroën, e ele também motivou muitas outras marcas a entrar nessa seara de suspensão ativa, né, como Rolls-Royce, Mercedes-Benz, que para essas marcas eram de muito interesse, certo? Mas foi na Fórmula 1 que esse sistema ele deu um salto de desenvolvimento, né? E aí a gente até pode pontuar aí que ele não só deu um salto de desenvolvimento, mas ele teve um foco, né? Ali na Fórmula 1, o foco foi um pouquinho diferente, né? E o sistema, além disso, ganhou um pouco mais de fama. E aí a gente até dá um pulo no tempo, né? Esse carro aí é da década de 50 e a gente vai para a década de 80, quando na Fórmula 1, né, o campeonato da década de 80, você tinha uma certa liberdade ali de projeto, era o auge dos carros com efeito solo, né? Ou seja, eram carros que eram capazes de gerar um grande downforce sem uso de asas muito protuberantes, né? Que é um pouco diferente do que a gente vê hoje, como você pode até ver pela foto. Esse carro ele tem um design um pouco limpo, né? Você vê uma asa dianteira, mas na verdade o trabalho aerodinâmico está sendo feito embaixo do carro, no assoalho, né? Que era um assoalho que provocava o efeito solo, que era um efeito que fazia o carro grudar no chão, né? Para isso, algumas coisas precisavam ser satisfeitas, certo? E eram algumas condições para o efeito solo funcionar. Uma delas era o veículo não podia ter uma variação considerável de altura, né? E o ar não podia escapar debaixo do carro pelas laterais, porque quando isso acontecia, o veículo perdia essa pressão aerodinâmica e o carro ficava inguiável. E isso era muito perigoso na época, causando muitos acidentes, porque nem sempre essa perda, na maioria dos casos, a perda aerodinâmica, quando ocorria,
não tinha aviso prévio, né? O piloto só descobria que o carro tinha perdido pressão aerodinâmica quando estava entrando numa curva, e aí já era meio tarde demais, né? Então, mas no geral, o fator mais importante era a altura em relação ao solo. Para garantir que o veículo tivesse essa altura adequada para o efeito solo, a suspensão não podia, digamos, ser muito excitada, ela não podia propagar muitas vibrações, certo? E aí começavam os problemas, né? Porque ela precisava ser muito rígida, certo? Para não prejudicar, né, o fluxo de ar embaixo do carro, mas por outro lado haviam diversos efeitos colaterais devido a essa rigidez, né? Ou seja, a suspensão tinha baixo curso, né? O carro podia quicar muito, o carro não podia tocar em zebras, não podia passar por cima de qualquer desnível, né? E isso provocou muitos acidentes, né? Uma das formas até de garantir que o ar não escapasse debaixo do carro, né, esse fluxo de ar não vazasse pelas laterais, foi saias, né, onde você tinha uma estrutura nas laterais do carro, que eram como se fossem pequenas vassouras, certo? Elas eram feitas de uma madeira, um tipo de madeira, que raspava literalmente no asfalto e tinha que ficar substituindo essa madeira. E essa madeira ela tinha molas que fazia a madeira sempre copiar o asfalto, né? E aí quando o piloto passava por cima de uma zebra, essas molas podiam quebrar, né? E aí travava, as escovas travavam em uma posição e se essa posição fosse aberta, o ar escapava e o carro perdia pressão aerodinâmica, né? Então teve muito problema por causa disso, muita batida, muito acidente, certo? Mas foi nesse cenário que o carro que a equipe responsável por esse carro aí bolou uma saída interessante, certo? Foi a Lotus, né? No caso, a Lotus teve que, como qualquer equipe daquela época, teve que lidar com as consequências do efeito solo nas configurações da suspensão, certo? E eles fizeram uma saída muito interessante no Lotus 80 da temporada de 79. E aí começam a surgir nomes que dos anos 80, ali meados dos anos 90, esses caras continuaram trabalhando nisso aí, né? Um deles foi o aerodinamicista, né, Peter Wright, e ele era, se não me engano, era da Lotus e ele estava tendo muitos problemas, né, para manter esse downforce no Lotus 80, certo? O veículo sofria com a perigosa ressonância quando a suspensão era excitada. Bom, como é que isso acontece, né? Porque as pistas de corrida, geralmente, elas têm asfaltos muito bons. Entretanto, nem por mais que o asfalto pareça bonito e bem plano, algumas pistas possuem muitas junções do asfalto e muitas ondulações. E essas ondulações provocam uma certa frequência de vibração. E quando a suspensão não tem compliance suficiente, ou seja, ela não tem curso, ou pelo menos ela não digamos, suave o suficiente para absorver essas situações, essas oscilações, essas frequências provocadas pela rugosidade da pista, né, ou por bumps, né, na pista, ela acaba passando essa vibração para o carro e alguns componentes podem entrar em ressonância, né? E é o que acontecia. Quando a suspensão era excitada, uma oscilação em torno do eixo transversal do veículo, certo? E acontecia o que a gente chama de arfagem, certo? O Lotus 80 ele variava esse ângulo de arfagem, ora apontando a dianteira para cima, ora apontando a dianteira para baixo, ou seja, era um efeito gangorra, é o que a gente chama de pitch e lift, se eu não me engano, né? Pitch eu sei que é quando a dianteira tende a mergulhar e a traseira sobe, né? E o lift é o contrário, né? A dianteira sobe, a traseira, né, desce, né? Então o carro oscilava demais nessa situação, certo? Ora apontando para baixo, ora apontando para cima, isso tudo devido à rigidez muito elevada da suspensão, certo? E aí o que é que acontecia? O piloto tinha que tirar o pé para ele aliviar isso.
E aí foi que se bolou uma saída, né? Que o Colin Chapman, na época, levou esse problema para a escola de Cranfield, né? A universidade ali de Cranfield, que é uma universidade conhecida por trabalhar com aerodinâmica, por aeronáutica, com tecnologia de carros de competição, né? Uma faculdade muito, muito legal. Né? Já até tentei, assim, aplicar para alguns editais de lá, mas é meio caro, certo? E esse cara era um cara chamado David Williams, que a partir de uma pesquisa com base em uma asa de avião, certo? Ele comparou com um carro, né, que utilizava o conceito aerodinâmico um pouquinho semelhante e identificou uma certa excitação que ocorria na asa e aparentemente também ocorria no carro. A sugestão que talvez fosse interessante de ser utilizada, né, e que esse professor estava usando na asa, né, era de um atuador hidráulico controlado por um módulo e, como todo módulo eletrônico, recebe sinais de sensores e controla atuadores para obter alguma relação de causa e efeito, algum ciclo de ações e resultados. Né? No caso, o autuador era uma mola hidráulica, né, que ao ser aplicada no veículo, tomaria o lugar de ambos os amortecedores e molas do carro. Né? Então, tá começando aí a formar a ideia da suspensão ativa, né? E isso tudo era controlado por um ECU, certo? Ou seja, um módulo de controle eletrônico. As molas hidráulicas eram capazes de variar em tempo real a altura do veículo, certo? Em relação ao solo, de acordo com a carga, certo? Surgiu então um obscuro sistema de suspensão ativa. Nesse período de pesquisa, o sistema de suspensão eletrônica da Lotus foi apenas cogitado para 81. Levou um tempo. Esses projetos eles demoram um pouco para eles passarem da fase experimental para a fase de aplicação, né? E ele só foi cogitado por Lotus para 1981, no Lotus 88, que até então não havia uma necessidade de se utilizar esse sistema, né? Por quê? Porque a Lotus também trabalhou em paralelo em um outro sistema para controlar essa altura e garantir que ocorresse o efeito solo sem tantos riscos. E uma dessas saídas foi o que eles chamavam de chassi duplo, certo? Esse chassi duplo, acreditava-se que ele tinha sanado quase que totalmente os problemas que os carros tinham com efeito solo devido a utilizar suspensões muito rígidas. Só que o que aconteceu? A FIA recebeu uma grande pressão das equipes, alegando que aquela medida ali não seguia o regulamento e que esse carro ele estava ilegal, né? Então a FIA acabou cedendo e baniu essa engenhoca aí da Lotus, né? A alegação foi de que o chassi duplo seria uma brecha do regulamento que proibia saias laterais e fixou a altura de 6 centímetros em relação ao solo. Ele feria a regra que nenhum componente aerodinâmico poderia ser utilizado no carro. Né? Então, pressões de equipes, política, isso é a coisa mais normal do mundo na Fórmula 1. Certo? Mas foi aí por conta desse episódio, né? Se não fosse por isso, as atenções da Lotus nunca se voltariam para essa suspensão eletrônica, porque ela era ainda muito experimental, certo? E aí o que aconteceu? A Lotus voltou sua atenção novamente para o desenvolvimento dessa suspensão eletrônica, que durou cerca de 12 meses, sendo 6 meses de experiência em um Lotus Esprit. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui. Tá aí esse Lotus Esprit aí com suspensão ativa, né? E para depois colocar no carro da temporada de 83, certo? E olha, o Lotus Esprit ele teve um certo êxito na utilização desse sistema. Tem vídeos desse carro andando e é muito interessante que vocês assistam esses vídeos para vocês verem como o carro se comporta quando ele está trafegando. É muito engraçado ver como a carroceria se comporta com a suspensão ativa sendo utilizada, né?
Mas aí, né, colocaram esse conceito era para sido aplicado, né, já nos lotes de competição para 83, né, que era o Lotus Type 92, certo? Só que foi o que aconteceu, o Colin Chapman acabou falecendo e isso gerou uma certa desmotivação no projeto. Peter Wright também acabou não dando continuidade, né? Porque muito dessa motivação vinha do Colin Chapman, ele era um cara meio visionário em desenvolver novas tecnologias, né? Assim, em termos de resultados, né? Nessa temporada, os resultados foram um pouco medianos, né? E naquela época eles estavam com o Nigel Mansell e o Nigel Mansell não era lá muito um cara que curtia desenvolver componentes, né? Desenvolver tecnologias. Por favor, tente novamente. Além Algo disso, deu errado. O sistema ele era um pouco pesado e ele dava aí cerca de 20 quilos extras, né, no carro, né, só para ter. Isso tudo por causa do sistema hidráulico dele, né? E é importante a gente mencionar que suspensões ativas desses carros eles tinham um sistema hidráulico muito complexo e bem apurado, cheio de válvulas e controles eletrônicos que acrescentavam um certo peso no veículo e também uma manutenção um pouco mais complexa e com procedimentos mais rígidos, principalmente para garantir a segurança dos mecânicos, né? Então, assim, haviam algumas penalidades que esse sistema estava trazendo. Depois disso, o Peter Wright passou a trabalhar na fábrica da Lotus. Ele passou a ser interno, né? E o sistema de suspensão ativa ele acabou meio que no limbo ali até 87, quando a equipe trouxe de novo, mas dessa vez para o modelo 99T, né? E aí, que foi o modelo dessa temporada, né? Que inclusive é o modelo da foto e o da foto da abertura do artigo, né? E esse projeto ele foi liderado por um cara até conhecido na Fórmula 1, né? Que é o Gerhard Duchardt, né? E ele já tinha o Ayrton Senna como piloto e o Satoru Nakajima, né? E aí esse sistema ele até foi bem sucedido. O Senna foi um pouco mais favorável ao uso do sistema. O sistema também estava um pouco melhor, né? Ainda tinha um acréscimo de peso e o sistema ainda consumia a potência do carro. Mas o carro teve bons resultados com esse sistema aí, né? Acredita-se até que esse foi o real sistema de suspensão ativa utilizado na Fórmula 1. Ele de fato era capaz de adaptar a altura do veículo em relação às variações de carga em tempo real, eliminando, né, aquele efeito gangorra, reduzindo o pitch, o lift, o roll do carro, e ele foi muito mais bem sucedido que o primeiro sistema de suspensão ativa utilizado, né? E o Ayrton conseguiu 2 vitórias com esse carro aí na temporada de 87, né? De uma certa forma, esses resultados aí não foram tão interessantes quanto da Williams, que naquele mesmo ano, né, também estava trabalhando num sistema de suspensão ativa em seus carros. Esse projeto, no caso da Williams, estava sendo liderado por um cara chamado Frank Derny, né, que inclusive trabalhou com o Nelson Piquet também, né, e a Williams tinha uma parceria com a empresa chamada Automotive Products, né, que desenvolveu um sistema de suspensão ativa com um objetivo muito específico: só manter a relação, só manter a altura em relação ao solo controlada. Bom, de uma certa forma, a gente precisa dizer que no começo ali dos anos 80, essa altura ela era muito mais crítica porque a gente tinha carros com efeito solo. Mas a altura em relação ao solo do carro ela ainda é crítica, né? Porque ela ainda é importante para a aerodinâmica do carro. Então, quanto menos eu conseguir fazer com que essa altura varie durante a condução do veículo, melhor, né? Por isso que sistemas de suspensão ativas ainda são bem-vindos em carros com aerodinâmica bem apurada, né? E essa relação aí com a Automotive Products e a Williams, ela já durava um certo tempo, né? Desde 1984. As duas empresas já
colaboravam, né, com tecnologias, né, não apenas com sistemas de suspensão ativa, como também outros componentes, como disco de freio e sistemas de embreagem, né. A ideia era instalar um sistema de suspensão ativa, certo, que partiu de um projeto da própria Automotive Products. E esse projeto ele era um projeto mais focado em veículos de rua. Então você veja que a Williams levou um pouco mais de tempo desenvolver o projeto dela sem interrupções, enquanto que a Lotus teve ali os seus obstáculos. Então, e aí a gente vê dois objetivos diferentes, né, de suspensão ativa. Eu tinha a suspensão ativa da Lotus e eu tinha a suspensão ativa da Williams, e eles tinham objetivos diferentes. A Lotus buscou uma suspensão ativa como meios para garantir o efeito solo, certo? Mas como os carros ainda continuavam muito dependentes da aerodinâmica depois que o efeito solo saiu, né, o objetivo era manter a altura o mais constante possível, certo? Frank Derne e a Automotive Products buscaram, diferente da Lotus, que tinha um projeto mais sofisticado, né, apenas esse objetivo, manter a relação ou manter a altura em relação ao solo o mais constante possível. Diferente da Lotus, que queria controlar os movimentos da roda, queria ter um total, de fato, uma suspensão full active, né, totalmente ativa, controlando totalmente o movimento da roda, né. Em outras palavras, a suspensão utilizada pela equipe Williams ela era mais simples, era eletrônica, né? Era baseado em sistemas já utilizados em veículos de rua, em especial lembrava os sistemas da Citroën, né? Então, a Williams acabou sendo um pouquinho mais bem sucedida nisso por seguir uma regra muito comum na engenharia, né? Busque saídas simples, né? O primeiro carro da Williams a ter suspensão ativa foi esse aí, né? O FW09, adaptado em 1985, mas o sistema apenas entrou em corridas em 87, certo? A Williams considerava a equipe, ou considerava essa tecnologia ainda experimental demais, certo? E não quis arriscar a disputa do campeonato de 86, né, com um sistema que ainda não tinha se provado. O sistema começou a ser usado no ano seguinte no FW11, também em parceria com a Automotive Products. Tratava de um sistema hidráulico, composto por conjuntos amortecedores molas hidráulicos, ou seja, eu tenho um conjunto hidráulico só que representa amortecedores e molas, válvulas, atuadores, reservatórios e bombas, sem falar em mangueiras de alta pressão e baixa pressão. Então, pela forma que o sistema funcionava, o sistema da Williams ele não era uma suspensão propriamente ativa, né? O sistema não era capaz de aplicar uma força na roda, né? E o sistema de suspensão ativa é capaz de fazer isso, certo? Na verdade, o sistema ele só foi pensado mesmo para auxiliar na aerodinâmica do veículo, sem uma preocupação muito sofisticada com a dinâmica do carro, certo? E até mesmo do conforto do piloto, visto que carros com suspensão ativa, né, eles tendiam a ser muito agressivos fisicamente para os pilotos, né? Mas o objetivo da Williams era só um carro aerodinamicamente eficiente, certo? E aí foi implementado durante o campeonato de 87, né? O Nelson, tem muitas entrevistas do Nelson falando isso aí, né? Que ele topou, o Mansell não quis, aí quando o Mansell viu que ele estava se dando bem, aí a Williams foi lá e cortou, né? Isso aí tem muitos vídeos, é fácil de encontrar, já é domínio público já essa informação, certo? Então foi implementado em 87, o sistema se mostrou útil, mesmo em sua forma passiva de funcionamento. O que eu quero dizer com forma passiva? O sistema primeiro sofre uma entrada, né, uma excitação para reagir a essa excitação. Então ele é passivo, né? A suspensão ativa não, ela está sempre monitorando para agir antes, né? E o sistema foi excelente, muito bem sucedido, certo? 9 vitórias contra 2 vitórias da Lotus na época. Ayrton Senna e Nelson Piquet. Naquele mesmo ano lá da... não foi naquele mesmo ano da Hungria, não.
Foi, não sei, daquela ultrapassagem na Hungria, não me recordo. Mas tinha Nelson na equipe e Ayrton na Lotus Honda com suspensão ativa, né? E o carro da Williams era muito superior, né? Piquet foi campeão, Williams foi campeão de construtores, certo? Só que aí o que acontece? Em 88 esse sucesso não se repetiu, certo? O FW12 se mostrou um pouco instável, né? Não tão veloz, certo? E esse FW12 ele foi todo pensado para funcionar com suspensão ativa. Mas aí o que aconteceu? Saiu a Honda, e o Nelson também saiu, certo? E aí a equipe acabou tendo que mudar para os motores Judd, né? E aí acabou que provavelmente isso deve ter prejudicado o projeto, né? Assim, às vezes a gente acha que não, mas uma mudança de componente pode gerar grandes mudanças no projeto. E a gente tem que lembrar que num carro de competição como o carro de Fórmula 1, o uso de um motor diferente pode implicar muito na dinâmica do veículo, né? E acabou que o sistema acabou completamente prejudicado e eles tiraram a suspensão ativa desse carro no meio da temporada, certo? Ah, e situação semelhante aconteceu na Lotus, né? Porque o Ayrton foi para a McLaren, né? A Lotus perdeu seu principal piloto desenvolvedor e aí foram perdendo a motivação para trabalhar com suspensão ativa, né? Mas aí a Williams retornou com esse sistema em 90, a Lotus, depois que o Ayrton saiu, só afundou, né? Até quebrar a lei em 94, eu acho que a equipe saiu em 94, né? O, o, em 1990 o time se dedicou de novo a reabrir o desenvolvimento da suspensão ativa. E aí a gente já tinha nomes já conhecidos, né? Esse pessoal aí que trabalhou com a suspensão ativa, Pad Lowe, Adrian Newey, Damon Hill, Mark Blundell, Steve Wise. Isso tudo são nomes que são bastante conhecidos na Fórmula 1. E eles foram responsáveis pelo um dos melhores modelos, um dos carros de Fórmula 1 mais fantásticos que já fizeram, que é o FW14, certo? Guiado pelo Nigel Mansell, né? Quando ele foi campeão em cima do Ayrton, inclusive, certo? Esse sistema, né, do FW14 chegou a ser desenvolvido para o FW13B, que era o carro do ano anterior, mas a Williams, um pouco conservadora, esperou que o sistema tivesse um pouco mais confiável, né, mesmo com bons resultados experimentais, esperou que o sistema estivesse um pouco mais confiável, né? E deu muito certo, porque o Mansell foi campeão com o pé nas costas, mesmo com o Ayrton ali, né? Ele ganhou com muita facilidade aquele campeonato, né? Então, utilizar o sistema no FW13B, carro da temporada de 90, seria um erro, né, para a equipe, né, segundo eles, né, devido às pendências desse projeto ainda em fase de desenvolvimento, certo? E acabou sendo foco no carro da temporada seguinte, né, que é o carro aí da foto, o FW14. A Williams foi além e dessa vez a Williams até botou para frente muitas outras ideias, né? O carro não possuía apenas suspensão ativa, ele foi um carro carregado de controles eletrônicos, né? Ele foi um carro muito à frente do seu tempo, com câmbio automático, semi-automático, controle de tração, certo? E uma coisa que hoje já é um tanto comum, né, com a Redcam, esses carros eles já funcionavam com os sistemas se comunicando, certo? Ou seja, o câmbio se comunicava com a suspensão, o controle de tração se comunicava com a suspensão eletrônica e com o câmbio e tudo. Então, ou seja, havia um intercâmbio de informações entre módulos, que hoje a gente conhece como Redcam, né? E aí você tinha a Adrian Newey, que não preciso mais dizer nada, né? Chovendo molhado para falar disso, e o carro era imbatível, né? E mesmo o Ayrton, um carro da McLaren até excelente, digamos, né?
o Mansell ainda ganhou, né, o campeonato, né? E a temporada de 91 parecia ser mais uma temporada assim, de desenvolvimento do sistema do FW14, né, à medida que o sistema melhorava a confiabilidade, certo? E o que aconteceu? O carro ficou ainda mais dominante, né? O Mansell o Mansell fez 15 das 16 corridas. Ele fez pole position em 15 das 16 corridas, obteve 10 vitórias e 10 voltas rápidas. E assim, o Ayrton estava no grid. E o Ayrton era um cara especialista em voltas rápidas e pole positions e essas coisas aí, né? E o Mansell fez isso. Não vou dizer que foi fácil, mas porque tinha o Damon Hill também na equipe, e o Damon Hill não conseguia extrair do carro que o Mansell extraía, né? O Mansell chegou a colocar 2 segundos de diferença sobre o segundo colocado, Ricardo Patrese. Deixa eu ver, quem era o companheiro? Não, o companheiro era o Ricardo Patrese, não era o Damon Hill. Né? Chegou a colocar 2 segundos por Ricardo Patrese em Silverstone, né? Liderou todas as voltas da prova. Isso naquela época era espetacular, né? Hoje o piloto liderar todas as provas é quase tipo mandatório, né? A Fórmula 1 sempre teve um quê de previsibilidade, certo? Só que assim, esse carro ainda foi alterado, né? E ele virou o FW15, né? Ou seja, mesmo sendo um projeto extremamente bem sucedido, ainda tiveram alterações, né, nele. E ele virou o FW15, que foi pilotado pelo Alan Prost no ano seguinte, na temporada de 93, certo? E o Alan Prost foi campeão em 93, não vou dizer que com facilidade, mas porque o Ayrton também estava em plena forma e ele estava muito rápido naquele ano, né? Há quem considere o ano de 93 do Ayrton como um dos melhores anos dele, mesmo ele não tendo sido campeão. Ele estava muito rápido naquela época, né? Mas assim, o carro da Williams era muito superior, certo? E esse projeto ele vinha atualizado, a suspensão ativa estava muito melhor do que ela já era, e ele utilizava também o novo motor Renault V10, que era o motor mais potente da categoria, e o Prost foi campeão com o pé nas costas, né, como a gente diz, né? E para 94, né, a FIA baniu os controles eletrônicos, num movimento até combinado com as equipes, né, e isso fez com que o carro tivesse que voltar à configuração padrão, né, configuração mecânica. E aí o que aconteceu? O carro não ficou tão interessante quanto ele era, né? Ele não era um carro ruim, ele era um carro que carecia ali de algum desenvolvimento, né? Que foi o que aconteceu, né? Depois da morte do Ayrton, né? A Williams foi trabalhando no carro e o Damon Hill foi para a disputa do campeonato com o Schumacher até Adelaide, né? O campeonato só se decidiu em Adelaide, naquela marmota lá que o Schumacher fez e naquela ingenuidade do Damon Hill de ter caído naquela lorota do Michael, né? Todo mundo sabe disso, aquilo ali foi, pelo amor de Deus, né? E, e é isso, basicamente essa foi a história da suspensão ativa, né? Depois disso o sistema acabou sendo banido da Fórmula 1, né, em 94 e se tem algum sistema eletrônico nas suspensões, provavelmente tem, mas não tanto claro como tinha nessa época, né, com a suspensão ativa nesses carros. Essa foi a história da suspensão ativa, certo? Como se pode ver, né, a Fórmula 1 buscou esse sistema porque para controle de altura, né, para manter a boa eficiência aerodinâmica do carro. Para veículos de rua, o objetivo é um pouquinho diferente, né? O objetivo aí já é conforto, boa dirigibilidade, né? O que é um pouco diferente do carro de Fórmula 1, né? Menos vibrações, menos oscilações da carroceria, né? Que se traduz em conforto, né? Que é o que a gente vai ver como isso aconteceu nos próximos vídeos, né? Como vocês podem ver, a gente parou aqui no top carros,
né? E a gente vai pontuar nos próximos vídeos os principais carros, que são os carros até que a gente citou aqui, né? Eu vou dar detalhes um pouco desses carros aqui, não tantos, mas alguns detalhes interessantes, né, desses carros, né? E é isso, essa é a primeira parte aí do vídeo de suspensão ativa, certo? Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilhe com os colegas, com os amigos. Se você não gostou, dislike, né? Deixa algum comentário aí se você tiver alguma dúvida, certo? E é isso. E acabou esse vídeo.